Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Acompanhe comigo a leitura, irmãos. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Pai amado, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui cultuando o Senhor nesse domingo, dia reservado para isso. Muito obrigado, Pai, pela vida, pela oportunidade. Rogamos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor venha esclarecer a palavra que o Senhor mesmo inspirou, aplicá-la no nosso coração. Que eu e meus irmãos, de fato, saiamos daqui edificados por Ti. Eu, com muito temor, me coloco à disposição do Senhor e que só o Senhor apareça, só o Senhor seja louvado e exaltado, porque só o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Louvado seja o Teu nome, que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos instrua, é que nós pedimos nessa noite, orando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que o conflito entre a igreja e o mundo é um grande desafio para os crentes, isso em todas as épocas. Então nós vivemos, na verdade, aqui nesse mundo, uma constante luta, um constante conflito, e que isso não é de agora, né? Isso é desde o primeiro século em que a igreja foi formada, estruturada, nós vemos essa luta, esse conflito, né? Diz a Escritura que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. E nós vamos ver durante a exposição que há muita tensão, na verdade, entre a forma como nós, como igreja do Senhor, relacionamos com o mundo em que nós vivemos. E isso não é nenhuma novidade, porque João, quando escreve essa carta aqui no século I, ele vivia numa sociedade pagã, numa sociedade que era completamente corrupta, uma sociedade caracterizada pela imoralidade, pela cobiça, pelo suborno, pela desconsideração para com a vida humana e pela dignidade. Uma sociedade, irmãos, que a igreja, já naquela época do século I, procurava ser influenciadora, uma boa influenciadora, moderadora, exemplificando através do seu agir virtudes como honestidade, moralidade, respeito à vida, respeito à propriedade. Mas dentro da igreja mesmo, algumas pessoas haviam pendido para o mundo e estavam amando mais o mundo do que a Deus e as coisas de Deus. Então João escreve essa carta para advertir os irmãos a estarem atentos. A carta é recheada do que nós chamamos de testes. Ou seja, o cristão deveria verificar o que ele estava ouvindo, como ele estava vivendo, como e o que as pessoas ensinavam. Havia muitas coisas estranhas naquela época que João escreve para combater. A ideia, por exemplo, do gnosticismo, em que a carne e a matéria é má e o espírito é bom, sendo assim você pode fazer o que quiser com o seu corpo. E João vai dizer não é assim que funciona. A ideia de que Cristo, na verdade, pela matéria ser má, Cristo não se encarnou. O que eles tiveram foi uma visão, e João faz questão, logo de início, de dizer, não, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam com relação ao verbo da vida. E ele vai tecer e combater tudo isso, irmãos. E aí nós chegamos a um ponto em que ele vai fazer não só uma instrução, não só uma exortação, mas um mandamento. Não ameis o mundo. E nós podemos ver que essa tensão, isso que João vive, também em nossa sociedade nós podemos observar. Ou não? Nós podemos sim, irmãos, observar subornos,
roubos, enganos, todos os dias. Com a pandemia, aflorou a questão dos golpes virtuais. Todos os dias, todas as horas, milhões de pessoas no Brasil inteiro vítimas de golpe ou tentativas de golpes. Então, há essa tensão ainda hoje. E aí, nós que fomos comprados por um alto preço, nós temos que estar atentos, irmãos, a como nós nos relacionamos com esse mundo. Porque Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz que nós estamos no mundo, e ele ora para que Deus não nos tire do mundo, mas que nos guarde do mal. Ou seja, nós estaremos aqui enquanto Deus permitir. Enquanto Deus não nos chamar, nós estaremos aqui cumprindo a missão que Ele nos deu. Então, nós devemos ficar assim atentos. João, agora, ele volta para uma descrição da igreja, uma descrição do mundo e dá instruções sobre como a igreja deve agir no mundo. Os versículos anteriores, do verso 12 ao 14, João vai falar daquilo que nós temos em Cristo. Então, ele vai remeter às bênçãos espirituais que nós temos em Deus, ao focar na obra suficiente de Jesus Cristo. E agora, irmãos, ele vai voltar-se para aquilo que nós devemos tomar cuidado, porque o povo cristão, nós entramos numa grande herança com o perdão dos nossos pecados, com a reconciliação com Deus, com a comunhão com Deus, com a vitória sobre o maligno. Porém, irmãos, ainda temos uma inclinação pecaminosa, ainda temos tentações que nós devemos suportar. Ou seja, elas não chegaram ao fim. Se a marca do verdadeiro crente é conhecer a Deus, é amar a Deus, uma outra marca igualmente válida é não amar o mundo. Então, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre esse amor, ou esse perigo de amor, ou esse amor proibido, o de não amar o mundo. Então, convido os irmãos a estarmos atentos, então, a esse texto, que eu já tenho refletido há alguns dias, irmãos. Porque, de fato, aqueles que amam a Deus vão amar as coisas que Deus ama, mas também vai detestar aquilo que Deus detesta. Veja o Salmo 97:10, eu vou ler, não precisa abrir, diz assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. E ainda nós vemos Romanos 12:9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Tiago 4:4 vai dizer, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós vemos, irmãos, que de fato, nós temos que estar atentos àquilo que Deus nos manda fazer e aquilo que Deus nos manda não fazer. E uma das coisas que Ele nos manda é não ameis o mundo. Nesse sermão ou nessa reflexão nós vamos trabalhar em duas partes. Primeiro vamos ver o mandamento, aquilo que João manda que nós não façamos, e depois as razões desse mandamento. E 3 argumentos eu quero chamar a atenção dos irmãos. Primeiro, a incompatibilidade entre amar a Deus e o mundo, porque o amor ao mundo compromete o nosso amor a Deus. A segunda razão é os resultados de amar o mundo, ou os frutos que o mundo vai trazer na nossa vida. E, por fim, a transitoriedade do mundo em contraste com a permanência daqueles que obedecem a Deus. Ok? Então, nessas duas partes, o mandamento e as razões para cumprir o mandamento, eu gostaria de estar refletindo com os irmãos. Então, vamos lá. Primeira parte, nós vemos aí o mandamento. 1 João 2,15, parte A. Releia comigo aí, irmãos. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, como eu disse para os irmãos, não é só uma instrução, uma admoestação, uma exortação, um pedido, uma sugestão, mas é uma ordem, é um mandamento. Olha o tempo do verbo: não ameis o mundo. A palavra amor que João emprega aqui, irmãos, é a mesma do verso 10. Então, se você subir um pouquinho, aí no capítulo 2, verso 10, diz assim: aquele que ama seu irmão
permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. O amar aqui é a mesma palavra. Só que no versículo 10, ela está aplicada a amar o irmão. E aqui no versículo 15, não amar o mundo, é a mesma palavra. Lá no versículo 10, portanto, vai nos dar uma pista para entendermos o verso 15. O amor que João está falando aqui é um amor de vínculo. É um amor de entrega, é um amor fraternal. Então o que ele está dizendo é: não tenha esse tipo de amor para com o mundo. Não esteja arraigado ao mundo. Ou não entregue, não coloque seu coração nesse mundo maligno, nesse mundo ímpio. Então é um amor de entrega, da mesma forma que nós devemos um amor sacrificial para com o nosso irmão, nós devemos também ter um amor sacrificial para não amar o mundo. Uma disposição para não amar o mundo. Porque esse amor ao mundo, irmãos, ele é perigoso. Ele vai nos enlaçar, ele vai nos enveredar para caminhos de perdição, como nós vamos ver no verso 17. Então João vai dizer: não ame o mundo. O amor que ele tem em mente é aquele que cria comunhão íntima. Então, não tenha comunhão íntima com esse mundo. Não se apegue a ele, não se agarre a ele. Perceba que lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E o tempo do verbo lá é um imperativo, amarás, uma ordem. E aqui é um outro imperativo. Perceba, a palavra tem essa intensidade. Então, vamos amar a Deus com tudo que nós temos. E com a mesma intensidade, nós não vamos amar o mundo. Não devemos amar o mundo. Esse amor, irmãos, ele é um amor decisivo. Ou seja, o mandamento aqui é intransigente. O cristão deve sim amar a Deus, a Escritura vai ensinar isso. O próprio João vai dizer, nós lemos no verso 10, o cristão deve amar o mundo não, o irmão, o seu irmão. O cristão, ele deve amar as pessoas, deve amar até o seu inimigo. Mas o mundo, ele não deve amar. O mundo, ele não pode amar. E o amor aqui, irmãos, não é uma emoção incontrolável, mas perceba que é uma decidida devoção da vontade. Ou seja, uma decisão, uma ação, no sentido de não amar o mundo. Então não é que eu não posso ter vontade, eu não devo racionalmente amar o mundo. Não é só uma questão de sentimento, mas uma questão de vontade e decisão. O amor aqui, irmãos, então, é algo decisivo. Não ameis. E aí nós precisamos entender o que é o mundo. Porque ele vai dizer que não ameis o mundo. De que mundo João está falando? Isso é importante, irmãos, porque isso vai nos ajudar a entender o texto. De que mundo João está falando? Nós sabemos que na Escritura é comum o mundo, essa palavra, mundo, assumir 3 significados. E aí é o contexto que vai nos dizer o que significa. Às vezes, o mundo aparece como significando a criação. Por exemplo, em Atos 17, 24, diz assim: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O mundo aqui em Atos é a criação, o universo, os planetas. Mas mundo também pode significar as pessoas, seres humanos. João 3,16, sabemos de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba que Deus, alguns usam esse texto, né, para dizer que Deus no final vai salvar todo mundo. Porque afinal ele amou o mundo e enviou seu Filho. Mas continua lendo. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a salvação é para os que creem em Jesus. Deus enviou seu Filho para que os que creem em Cristo tenham a vida eterna.
Então, o mundo também pode ter esse significado das pessoas. Mas há um terceiro significado também. Mundo, às vezes, pode significar, dependendo do contexto, a vida na sociedade humana apartada de Deus. Nesse sentido, o mundo é tudo que está em rebelião contra Deus. Pessoas, instituições, valores, ideias, tudo o que está em rebelião contra Deus. E é esse o sentido da palavra aqui, que João manda não amarmos. E mais, João, ele vai iniciar aqui, né? Se você reparou, nesses 3 versos, João fala por 6 vezes a palavra mundo. Ele vai usar muito isso durante toda a sua carta. Ele vai descrever as características desse mundo. Ele vai dizer que o mundo não conhece a Deus, nem os que são de Deus. Capítulo 3, verso 1. Ele vai dizer, na verdade, que o mundo odeia os que são de Deus. Capítulo 3, verso 13. Ele vai dizer que esse mundo é dominado pelo diabo. Capítulo 5, verso 19. O mundo jaz no maligno. Ele vai dizer que os falsos mestres são do mundo. Eles rejeitam a Deus. Capítulo 4, versos 5 e 6. Ou seja, o mundo aqui, irmãos, é o conjunto ou esse sistema que está perdido e que necessita de redenção. Com esse sistema, João diz, não ame, não crie vínculos íntimos, não tenha comunhão. A esse conjunto de sistemas em rebeldia contra Deus, nós devemos rechaçar, evitar. Esse mundo, irmãos, é um sistema em que Satanás se opõe à obra de Cristo na terra. Com essa pandemia, né, surgiu muito a questão da ideia de que esse vírus foi criado. Né, que a China criou, ou que outros criaram, enfim, alguém criou esse vírus. Não sei, mas não duvido. Porque maldade, o homem tem, irmãos, suficiente para fazer isso. Porque não está aos pés de Cristo, um mundo que está em rebelião. Qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social, circunstância ou situação que não foram redimidos pela graça de Deus. Esse é o mundo que João diz, não ameis. Estamos no mundo, como eu disse para os irmãos, mas o mundo não deve estar em nós. E Hernandes Dias Lopes faz uma ilustração interessante, a canoa na água. Não sei quantos irmãos aqui já viram essa ilustração. Enquanto a canoa está ali na água, e está seca, né, ela vai. Mas e quando a água está dentro da canoa? Ela afunda. A nossa relação com o mundo, se for de íntima comunhão, de vínculo, se passarmos a amar o mundo, nós vamos ver daqui no próximo ponto. Então, nós não amamos a Deus, e estamos em direção à condenação junto com o mundo. Então, a advertência aqui, o mandamento, irmãos, ele é sério. E nós devemos pensar, estar atentos nele todos os dias, porque nós estamos aqui. E olha só, em algumas versões nós podemos ler assim, ó, parem de amar o mundo, nessa primeira sentença. Parem de amar o mundo e as coisas que há no mundo. Não podemos esquecer que João está escrevendo para crentes, para a igreja. Então, irmãos, isso sugere que João está consciente que muitos da igreja correm o perigo de se enveredar pelo mundanismo. O apóstolo, ele deseja, ele ordena para que parem com essa estrada que vai dar em morte. Essa ordem, irmãos, ela tem que estar viva na nossa mente, porque vale para nós. Nós estamos aqui, mas nós temos que estar atento a onde está ou em quem está o nosso coração. Então, é algo urgente. João não está falando, então, de um incidente, de alguma coisa que aconteceu pontual, ele está combatendo. De algum problema na igreja, né, que muitas vezes o apóstolo Paulo faz, que ele observa e ele está combatendo, ele vai combater, ele vai escrever
para dar instruções. Ele está falando de um estilo de vida. Cuidado, irmãos, com o estilo de vida mundano. Essa ordem, irmãos, ela é séria. Mesmo os cristãos mais firmes, mais seguros, mais maduros, precisam constantemente ser advertidos a perseverar e viver de uma forma santa, considerando a sua natureza pecaminosa, considerando as tentações do mundo, considerando as armadilhas do diabo. Temos que ficar atentos ao perigo do mundanismo. Mesmo você que está há anos na igreja, escutou vários sermões, é maduro na fé, fique atento, porque é um perigo real. Tanto que João, ele escreve para que o povo faça esse teste. O quanto você tem vivido, ou como você tem vivido nesse mundo, como você tem se relacionado a ele, qual é a sua aderência a esse mundo. Nós temos, irmãos, que refletir sobre isso. E há um detalhe importante também, ainda nessa primeira sentença, tá? Eu estou no primeiro ponto, o mandamento. Não amar o mundo, já que o mundo é esse sistema corrompido. João não está dizendo para não amar as pessoas. Portanto, irmãos, a ordem não ameis o mundo, proibindo uma atitude de compaixão e misericórdia para aqueles que são do mundo, não encaixa. Nós devemos sim ter compaixão pelas pessoas. Então o mundo aqui é sistema e não pessoas. Portanto, o amor que Deus tem por nós, ele deve ser proclamado às pessoas. O amor de Deus pelo mundo é sua compaixão pelos perdidos, sua determinação de salvar. Nesse sentido, irmãos, nós temos que amar as pessoas. Então não confundamos. O que João está dizendo aqui é para não amarmos esse mundo corrupto que jaz no maligno e nas trevas. É importante dizer isso porque por vezes a gente pode confundir. Em João 3,16, por exemplo, está nítido ali. Em João 3,16, o mundo ali, que as pessoas devem ser amado. Mas aqui, 2,15, não. E amar ali, em João 3,16, é um amor de redenção. Enquanto que aqui é um amor egoísta de participação. Lá em 3,16, irmãos, o amor visa salvar o pecador. E aqui em 3,15, participar do pecado. Então perceba, nós devemos estar atentos às palavras que estão no texto para podermos compreender o que o apóstolo está dizendo. Então a primeira determinação dele aí, o que ele nos manda é: não ameis o mundo. E ele continua dizendo: nem as coisas que há no mundo. Então essa parte, essa segunda parte aí do mandamento, ele vai de fato confirmar que João não está falando de pessoas. Ele está falando das coisas que há nesse mundo. E que ele vai detalhar mais no verso 16. Porque tudo que há no mundo, e aí ele vai dizer. Mas nós sabemos, irmãos, o que há nesse mundo e que nós não devemos amar. Nós não devemos amar, em especial, valores corrompidos. A ideia de que a criança, ela nasce com sexo, mas ao longo da vida ela vai escolher qual ela vai praticar. Essa ideia é diabólica e mundana. A ideia de que o que importa é a sua felicidade, a busca do prazer. Então, se isso te dá prazer, vá atrás. Experimente, se você gostou, não importa outras pessoas ou o que os outros vão pensar. Ideia mundana. A ideia, irmãos, de que o que importa é você, e só você. O outro não importa. Se você, mulher, não quer ter filhos, então invista na sua carreira, vá atrás lute por você, porque o que importa é você, deixa filho para lá. Ideia mundana. Ideias mundanas, irmãos, de que a mulher não precisa de marido para nada, não precisa de homem, e você, homem, não precisa ser o líder, você pode ser um capacho. Ideia mundana. Distorcendo, corrompendo relações. A ideia de que a união estável é a mesma coisa que casamento.
fragilizando o compromisso, ideias mundanas. Irmãos, a essas ideias, isso que está no mundo, as instituições, pessoas, filosofias, valores contrários à Escritura, João diz para não amarmos, para não criarmos vínculo, para não enveredarmos por esse caminho. Amarás o Senhor teu Deus e não amarás o mundo. Esse é o mandamento. Em seguida temos as razões, acompanhe comigo aí. 3 razões João vai nos dar aqui para não amarmos o mundo. E a primeira, igualmente séria, está aí na parte B do verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a primeira razão pela qual você não deve amar o mundo é porque o mundo vai comprometer o seu amor ao Pai. E é claro que nós cantamos aqui, né? Nós oramos, né? Francisco abriu dizendo, né, a sua oração que amava a Deus, e é óbvio, nós amamos a Deus. Se eu perguntar aqui, você ama a Deus? É claro que os irmãos vão dizer sim, e é lógico, nós devemos sim amar a Deus. Então, não tem como amar o mundo. Não tem como. As duas ideias, os dois amores se excluem. E é interessante como João trabalha essa ideia. Primeiro, olha só como a NVI, essa tradução, Nova Versão Internacional, traz esse versículo. Ele diz assim: se alguém amar o mundo, o amor ao Pai não está nele. Então, é o amor dele ao Pai. Então, se o homem é absorvido pela perspectiva, pelos interesses de um mundo que rejeita Cristo, é evidente que ele não tem amor ao Pai. Tiago 4,4, como eu li para os irmãos, diz isso: a amizade do mundo é inimiga de Deus. E como não lembrar o texto de Mateus 6,24, tem aqui nas minhas anotações, Jesus dizendo: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por quê? Porque no nosso coração, ou Deus está sentado no trono, ou não. Não dá para dividir, não tem como dividir, Deus não aceita. Essa, irmãos, é a primeira razão. Amor ao Pai. Então, João está dizendo aqui, se você ama o mundo, você não ama a Deus, porque esses amores se excluem. Um cristão verdadeiro amará a Deus e não o mundo, porque os valores desse mundo são opostos à natureza de Deus. E eu quero lembrar o texto de 2 Timóteo 4,10, onde Paulo ele vai falar sobre Demas. Ele diz assim, ó, lá em 2 Timóteo 4,10, porque Demas, tendo amado o presente século, ou seja, tendo amado o mundo, o sistema de valores da época de Paulo ali, pagão, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ou seja, abandonou porque amou o mundo. Amou o presente século. Então, irmãos, como podemos reconhecer um cristão de verdade, um cristão verdadeiro? A resposta de João é que o verdadeiro Filho de Deus se reconhece pelo amor que ele tem a Deus, pelo amor que ele tem ao Pai. Então, nessa perspectiva, os cristãos eles deveriam analisar o ensino dos falsos mestres. Que tipo de ensino eles estão trazendo para a igreja? Como eles estão vivendo? Porque se estão mundanos, eles não são de Deus. É isso que João quer dizer e ensinar. E aqui, irmãos, há uma lição importante para nós. Não podemos viver vida dupla. Não podemos. Não há meio termo. Não há como ficar em cima do muro. Não há como dividir.
Há muitos cristãos vivendo vidas duplas. Durante a semana, ele comete toda sorte de impurezas. Ele está arraigado, vinculado a esse mundo, a ponto de não ser diferença. Porque Deus manda ser sal e luz, não é? Mas ele não é diferença, ele não faz diferença, ele está tão agregado que ele se confunde ao mundo. E aí no domingo vem na igreja cultuar a Deus. Vida dupla. Irmãos, podemos enganar uns aos outros pela aparência, mas Deus nós nunca enganaremos. Não podemos viver vida dupla. Aprendemos aqui também, irmãos, que em nossas relações nós devemos buscar pessoas que amam a Deus. Os jovens solteiros, né, tanto o rapaz como a moça, vai procurar um pretendente, qual é o primeiro critério? A beleza? A riqueza? A fama? Se ele ama, ou ela, né? Se ele ou ela ama a Deus. Porque se ele ou ela amar a Deus, então ele vai buscar obedecer a Deus. E ele vai ser bênção para você. E você sendo de Deus para ele ou para ela. Então, esse deve ser a primeira característica para se buscar o pretendente ou a pretendente. Se ele ou ela amam a Deus. Isso em todas as nossas relações. Imagine uma família, irmãos, em que o homem, a mulher e os filhos amam a Deus. Que maravilha! O homem, ele amará a sua esposa, cuidará da sua esposa, porque ele ama a Deus. Não propriamente por causa da esposa, mas porque ele ama a Deus. A mulher se sujeitará ao seu marido, porque ela ama a Deus. Homem e mulher vão disciplinar seus filhos com a disciplina do Senhor. Por quê? Por causa dos filhos? Porque eles amam a Deus. Os filhos, eles vão dar honra aos pais, porque isso é justo e porque eles amam a Deus. Amar a Deus, irmãos, é a marca, a característica de quem está com Ele. Portanto, de quem não ama o mundo. Perceba? São ideias opostas, e aqui não tem neutralidade. Ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. Por isso, essa é a estratégia de Satanás. Para te enredar, para te chamar ao mundanismo. Porque se Deus não aceita, o mundo aceita. Ele vai falar para você, não, você pode ser, o mundo falando, você pode ser 99% de Deus, seja só 1% meu. O mundo está bom, sabe por quê? Porque ele sabe que nós temos que ser totalmente de Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. 100% Deus. E eu não estou falando de perfeição, irmãos, porque nós nunca seremos perfeitos. Estou falando de uma disposição em querer obedecer. De um esforço, de um sacrifício, de uma busca, de uma luta para obedecer. Para servir. O mundo sabe disso, irmãos, que Deus não aceita dividir. Então, o mundo vai dizer para você, pode ir para a igreja domingo à noite, pode ir até de manhã na escola dominical. Se de segunda a sábado você estiver comigo, tranquilo. O mundo vai dizer isso. Então, João está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há do mundo. Primeira razão, o amor ao mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que diz Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Claramente, irmãos, há aqui uma demarcação entre o que é de Deus e o que é do mundo. E é interessante que João trabalha isso de uma forma muito simples, porque João trabalha com vários contrastes na sua carta. Depois você lê em casa toda a carta de João. João ele vai dizer, por exemplo, de luz e trevas. E olha como uma coisa exclui a outra. Se você entra numa sala escura, num breu, todo escuro, e liga a luz, o que acontece? As trevas se dissipam. Por quê? Porque elas não podem estar juntas, luz e trevas. João vai dizer,
filhos de Deus e filhos do diabo, logo aqui no capítulo 3. Porque não há diferenciação entre japonês, indígena, americano, há filhos de Deus e filhos do diabo. Essas são as duas classificações. Porque ele vai dizer, João ainda vai dizer, irmãos, através de contrastes, que ou amamos, vai falar de amor e ódio. Quem não ama seu irmão, na verdade, odeia o seu irmão. Então, há coisas que não se misturam. Então, a ideia aqui, quando João fala que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, é de exclusão. Portanto, nós não podemos amar o mundo, porque nós amamos a Deus. E uma coisa exclui a outra. E aí eu pergunto para você, meu irmão, de fato, onde está o teu coração e quem você tem amado? O amor ao mundo e o amor ao Pai não podem coexistir lado a lado. Nem o amor ao mundo, nem aquilo que pertence ao mundo. O crente deve abster-se de amar o mundo. Nesse versículo curto, o conceito de amor precede o do mundo. Quem você tem amado? A Deus ou ao mundo? Essa é a primeira razão. Esses amores se excluem. A segunda razão está aqui, nos resultados danosos de amar o mundo, ou os frutos que o mundo vai te oferecer. Olha, acompanha comigo o verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então a expressão aqui, tudo que há no mundo, sintetiza todas as coisas más que há nele. Então o que há no mundo, diz aqui João, procede do mundo. E se procede do mundo, na tese de João, nós não podemos amar. Justamente porque vem desse sistema corrompido, corrupto, em rebelião contra o nosso Deus. E de fato há coisas que procedem do mundo e que nós devemos estar atentos. Tiago 3,15, ele diz assim, só que ele fala de sabedoria. Tal sabedoria não desce do céu, mas é terrena. Não é espiritual, é do diabo. E outro detalhe sobre a carta de João. João, quando fala de mundo nesse sentido de sistema corrupto, ele sempre vai aliar essa ideia ao diabo. Porque, como ele disse já no capítulo 3, o mundo jaz no maligno. Então, esse sistema corrompido e rebelde, ele cumpre os propósitos do maligno. Por isso, irmãos, não podemos nos associar. E há aqui, então, 3 armadilhas, para derrubar o cristão. Antes de vermos, é importante lembrar, irmãos, que o que João está dizendo aqui é aquilo que procede do mundo. Porque às vezes a gente pensa, tecnologia procede do mundo. Não. Tecnologia é a manifestação ou o trabalhar do mandato cultural que Deus deu. Porém, o uso da tecnologia com o propósito de ofender a Deus é o que procede do mundo. Estão entendendo? Então, por vezes, a gente acha que aquilo que, por estar sendo usado mal, a gente acha que, por essência, é mal. Mas tomemos cuidado. Aqui, João está falando das coisas que são usadas para ofender a Deus. E ele vai dizer de 3 armadilhas aqui, ou 3 riscos para derrubar o cristão. 2 deles, irmãos, têm a ver com pecados internos e ocultos, a carne e os olhos, coisas que nós não vemos. Alguém pode estar olhando para alguém e a gente acha que é um olhar inocente, mas por trás pode estar cheio de malícia. Nós não vemos, é de foro íntimo, a carne e os olhos, pecados íntimos e ocultos. O terceiro já se revela, porque é um comportamento, como nós vamos ver. O soberbo, nós já conseguimos reconhecer. Aquele fanfarrão, aquele que ostenta, ele é patente aos nossos olhos. Já
A concupiscência da carne e dos olhos já é algo mais íntimo e oculto por vezes. Então vamos olhar essas três armadilhas. Porque eu não devo amar o mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, procede do mundo. Então eu não devo amá-los. E o que é a concupiscência da carne? Como vem aí o primeiro tópico. A palavra, irmãos, concupiscência, ela significa desejo, ou forte desejo, vontade, cobiça. Concupiscência, então, é cobiça. E só no significado da palavra nós já temos um problema. Porque lembra do mandamento? Não cobiçarás. Então, só aqui nós já temos um problema no significado da palavra, cobiça. E ela, irmãos, quando é usada na Bíblia, ela tem uma conotação negativa, porque são desejos malignos, pois levam o homem a desobedecer ao mandamento de Deus de não cobiçar. Esses desejos originam-se da natureza humana, e é deles que vai se gerar o pecado, conforme Tiago 1,15. Lembra? A cobiça gera o pecado. Então nós temos aqui, irmãos, algo maléfico que nós devemos estar atentos. A concupiscência. Mas não é qualquer concupiscência ou qualquer cobiça. Vou passar a falar cobiça, tá? Concupiscência, cobiça. Mas não é qualquer cobiça, diz aqui, a cobiça da carne. Ou seja, se referindo aos desejos e impulsos ilícitos da humanidade sem Deus, ou da humanidade. E aqui nós podemos discernir o que é os desejos ou a cobiça da carne, olhando para os frutos. Lembra o que Jesus disse? Pelos frutos conheceríamos a árvore. Então, quais são os frutos da carne? Porque aí nós vamos conseguir entender o que é esses impulsos. Esses impulsos da natureza pecaminosa, conforme Gálatas 5, 19 e 21, eu vou ler para os irmãos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E olha só que interessante, irmãos, conversando com a minha esposa, né? Big Brother Brasil, há mais de 20 anos na TV brasileira. A Fazenda, da Rede Record. Olha para as obras da carne e veja se você vê isso lá. Vou repetir algumas. Aí os irmãos vão relacionando. Será que lá tem fornicação? Será que lá tem impureza? Será que tem prostituição? Será que tem lascívia? Será que tem inimizade? Será que tem ciúmes? Será que tem ira? Será que tem discórdia? Será que tem dissensão? Será que tem facção? Será que tem inveja? Tudo isso é só uma coincidência? Claro que não. Irmãos, é o que o mundo vai incentivar. Porque a gente pode pensar, né? Não, mas aqui então são desejos da carne, está interno. O mundo não tem nada a ver com isso. Claro que tem. Ele vai te incentivar. Ele vai te estimular. Ele vai mexer com você. Ele vai te levar a isso. O mundo ele vai estimular, vai te tentar e vai te empurrar para essas paixões carnais. Só que lembra o que a Bíblia diz: os que praticam tais coisas não herdarão a vida eterna. Endeusar, irmãos, aqui significa endeusar prazeres puramente físicos e carnais. Fala de tentações que nos atacam de dentro para fora. Aquilo que está como origem no seu coração. Por isso,
é muito grave e perigoso. Porque está, irmãos, aqui, ó, no coração. Algumas pessoas, na Idade Média, tentaram fugir do pecado, trancando-se em mosteiro, lá na Idade Média, lá, né, trancando-se lá nos mosteiros para fugir. Adiantou? Não, porque o negócio estava dentro dele. A tese de João, irmãos, então, contraria o de pensamentos que o mundo vai dizer que são grandes pensadores. Por exemplo, John Locke, que dizia que o homem é bom. E João aqui está dizendo, não, os desejos do seu coração são pecaminosos, e as obras da carne são essas. Grandes pensadores que o mundo diz, como por exemplo Jacques Rousseau, né, que vai dizer que o homem, na verdade, é só um produto do meio. Se você tratá-lo bem, ele vai ser bom. Se você tratá-lo mal, ele vai ser mal. Não, o homem é mau. Então, irmãos, a tese de João é que esses desejos pecaminosos que estão na nossa carne, eles vão conflitar com aquilo que Deus deseja para nós. Portanto, nós devemos ficar atentos. O que o mundo tem a oferecer é o estímulo à concupiscência da carne, à cobiça. A você externar tudo o que você quer, tudo que você deseja. Imagine, irmãos, o caos de uma sociedade em que você poderia fazer tudo o que o seu coração desejasse. A sociedade simplesmente não existiria. Porque se você quisesse matar, você matava. Se você quisesse ser pedófilo, você seria livremente. E o mundo está pressionando as leis para que tudo corra nesse sentido. Então, concupiscência da carne, mas há uma outra armadilha que ele diz aqui, ó, a concupiscência dos olhos. Ou seja, tentações que não nos assaltam de dentro, mas que vêm de fora e entra através dos olhos. Entra através dos olhos. É a vontade de contemplar aquilo que agrada os olhos, mesmo que seja proibido. Mesmo que os valores sejam corrompidos. Se te agrada, olhe. Vislumbre. Nesse sentido, irmãos, o mundo nos oferece muitas coisas que vão nos seduzir, que vão atrair os nossos olhos. Pornografia e várias outras porcarias que o mundo vai te dar, vai te colocar como vitrine, justamente para estimular a sua carne. E há exemplos na Bíblia, irmão, desse perigo. A visão que Eva teve da árvore proibida, diz lá o texto, que o fruto era agradável aos olhos. O olhar cobiçoso de Acã, vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Eu vi, cobicei-os e tomei para mim. Há o exemplo de Davi. Davi, ele viu Batseba tomando banho lá do alto do telhado. E o olhar lascivo dele deu o que deu. E assim, irmãos, nós temos alguns exemplos, como a concupiscência ou a cobiça dos olhos, é o espírito daquilo que não podemos ver nada sem desejar. E o mundo tem sido expert em colocar isso para nós. Nós desejamos aquele celular, desejamos aquele carro, desejamos, e tudo isso vai nutrindo o nosso consumismo. A ponto de ficarmos, irmãos, inquietos e ansiosos. Perceba os males que o mundo provoca. Cuidado com os seus olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo e as janelas da alma. Por eles entram os desejos. Portanto, cuidado com o que você vê. E é interessante que a gente pode entender olhos aqui como sentido, os sentidos humanos. Né? Vou voltar lá no episódio de Eva. Você pode ver lá em Gênesis 3. Diz assim: vendo a mulher
que o fruto, né, era bom para comer. Então, de repente, Eva até salivou pelo fruto. Então, os sentidos, irmãos, nossos sentidos, visão, olfato, paladar, o toque, né, o tato, nós devemos tomar cuidado, porque são portas de entrada. E o mundo vai explorar isso. O mundo explorará isso. O que fazer então? Façamos o que a Bíblia orienta. Alguns textos, rapidamente, para eu não me alongar muito. Jó 31:1. O que Jó fez? Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Lembra Jó? Homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Diz lá Jó capítulo 1. Será que essa classificação dele, um dos motivos, não é porque ele tomava cuidado com os olhos? Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Salmo 101:3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Salmo 119:37. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Perceba, irmão, são ações. Claro, nós dependemos de Deus para tudo, mas nós temos que tomar atitudes. Nós temos que agir, fazer aliança, não pôr coisa injusta diante dos olhos, como diz o Salmo 101. Então, essas coisas, irmão, nos protege, nos protegerá. E a última armadilha está aí, ó, a soberba da vida. Essas três coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Essa talvez seja mais difícil, né, de interpretar. Algumas traduções vão dizer o orgulho da vida, todo o brilho da vida, uma vida de vanglória vazia, soberba das posses, aquilo que o homem tem, faz e ostenta. Ou seja, a soberba da vida é uma arrogância ou uma vanglória relacionada com as circunstâncias externas de alguém, seja a riqueza, ou a posição, ou o vestuário. É uma ostentação pretensiosa, tendo a pessoa ou não. Por vezes é algo que ela nem tem condição de ter, mas ela tem, ela busca ter para se endividar. Podemos ver isso, irmão, nas redes sociais, facilmente. Muitos bandidos que aplicam golpes e compram carros caríssimos e desfilam com seus carros, ostentando algo que ele não tem, porque ele roubou, então não é dele. Nós vemos vários exemplos, irmão, de pessoas ostentando suas riquezas, ostentando suas posses, com o sentido de mostrar, ou de se mostrar, de mostrar a sua soberba. E João aqui usa uma palavra, irmãos, que é a mesma palavra que está no capítulo 3, verso 17, ó. Acompanhe comigo aí, 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo é soberba da vida. Só que lá em 3,17 são recursos que vão ser usados para ajudar o irmão. Aqui são recursos que vão ser usados para ostentar, para mostrar. A palavra também significa um fanfarrão. Na antiguidade, era uma palavra usada para descrever charlatões, que fazia propaganda de produto falso. Portanto, o soberbo aqui é um ostentador e um charlatão. Porque ele quer mostrar, ele quer ser algo que ele não é. Ele é, na verdade, um soberbo. Ele acha que conseguiu aquilo, mas nada daquilo é dele. E ele ostenta. Alguns exemplos na Bíblia, Daniel 4:30. Nabucodonosor falou, o rei disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Lembram da história? Logo em seguida, o que acontece com ele? Ele vai comer capim, como um animal.
Esther, capítulo 1, verso 3. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. 180 dias, irmãos, de ostentação. 6 meses. E se você continuar lendo, depois ele deu uma festa de 7 dias para a cidade inteira. Então nós vemos, irmãos, soberba, arrogância. Soberba da vida é ostentar, ser arrogante, é viver uma ilusão. Sabe por que ilusão? Porque certa vez perguntaram para o criado do John Rockefeller, quando ele faleceu, quanto o senhor John Rockefeller deixou na conta bancária? E o servo disse para ele, deixou tudo, ele não levou nada. Ou seja, ele entesourou algo que se corrompeu. A soberba aqui, irmãos, é algo que produz uma alucinação ilusória. É uma jactância, uma vanglória por coisas externas, por posição social, por fama, por beleza, por carros, joias, vestuários. Ostentar, ser arrogante e soberbo. É isso que o mundo produzirá para aqueles que o amam. E o que isso causará? Uma inquietude. Porque aquela que vai buscar a beleza, a mulher vai buscar a beleza eterna, ela vai descobrir que ela não conseguirá. E ela vai viver a vida inteira buscando aquilo. Aquilo ocupará o seu coração. Ela vai viver o mundo. Ou aquele que quer trabalhar para ter, porque afinal de contas eu quero dar o melhor para a minha família. E o melhor na concepção dele é riqueza, é conforto, é luxo, é bens materiais. Ele vai gastar a vida dele inteira naquilo. Vai chegar no final, não valer de nada. Esses 3 vícios, irmãos, terminando, não estou alongando demais, né? Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, diz o texto que não se originam do Pai, mas vêm do mundo. Portanto, por causa disso, nós não devemos amar o mundo. Ele trará, essas 3 armadilhas, trarão no seu coração inquietude, ansiedade, desprezo, egoísmo, solidão. Portanto, irmãos, não amemos o mundo. E terceiro e último, por que não amar o mundo? Última razão está aí no verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui é outro contraste. Lembra que eu falei para os irmãos? João trabalha muito bem com contraste. Né? Luz e trevas, vida e morte, filhos de Deus, filhos do diabo, amor e ódio. E aqui é aquele que passa e aquele que permanece. Então, em terceiro lugar, por que não devemos amar o mundo? Por causa da transitoriedade do mundo, em contraste com a eternidade em Deus. Olha só, irmãos, aqui ele contrasta 2 estilos de vida. Aqueles que vivem para o mundo e aqueles que vivem com perspectiva na eternidade. Porque em Deus, irmãos, nós temos bênçãos aqui e lá. Nós temos esperança. Nós sabemos para onde vamos. Em Cristo nós temos a vida eterna. Não devemos amar o mundo, irmãos. Primeiro, porque esse mundo passa. Ele é transitório. E segundo, porque aqueles que fazem a vontade de Deus são permanentes. Eles herdarão com Cristo. Então a terceira razão está aí, irmãos. Vamos primeiro ver a transitoriedade do mundo. Aqui João vai falar, parte A do verso 17. O mundo passa, bem como a sua cobiça. Ou seja, o mundo é efêmero. O que significa isso? Ele é
instável e ele vai passar. Algumas traduções diz assim, ó: ora, o mundo está passando. A ideia, irmãos, de que ele está se deteriorando. A palavra passar aqui é deteriorar. Esse mundo, esse sistema, ele está se deteriorando. O mundo, irmãos, e seus valores vai mudando de geração em geração, mas ele está debaixo do juízo de Deus. E a cada minuto que passa, se aproxima da destruição. E isso, irmãos, é um grande conforto. Por que eu digo conforto? Porque ao ver tanta corrupção, ao ver tanta miséria, tanto distrato para com o ser humano, você por vezes não fica zangado? Nervoso? E quantas vezes nós não oramos para que Deus resolva esse problema da corrupção? Porque nós olhamos para os lados e não vemos saída. Um dia tudo isso vai acabar. Um dia, irmãos, não haverá mais justiça, corrupção, imoralidade, porque Deus dará um fim a isso. Isso é consolo. Isso é esperança para o crente. Para o ímpio é desespero. Então nós vemos aqui, irmãos, que o mundo e as trevas que está nele, ele está se desintegrando. Jesus disse que nós não somos desse mundo, embora estejamos nele. Mas nós não pertencemos a ele, a nossa pátria está no céu. Somos aqui peregrinos. Nossa vida, irmãos, quando está alicerçada nesse mundo, ela é inquieta, ela é insatisfeita, porque por vezes nós estamos sujeitos a essas cobiças. O homem, irmãos, nesse mundo está condenado ao desengano e à desilusão, porque eles vivem em algo que vai morrer e se acabar. Então João aponta para a transitoriedade do mundo. Em 1793, durante a Revolução Francesa, a atriz Maylade desfilou garbosamente num carro alegórico, representando a deusa Razão. Igual no carnaval, né? Tem aqueles carros alegóricos e está lá, ela em cima lá, é a deusa Razão. 15 anos depois, um médico chamado Restorini, atende uma mulher acabada, num sótão sujo, à beira da morte. E o médico pergunta a essa mulher moribunda: quem é você? E ela responde: eu sou a deusa Razão. O mundo, irmãos, com a sua concupiscência, ele passará, ele terminará. E eu pergunto para os irmãos: o que nós temos entesourado? Como nós temos vivido nesse mundo? Em que nós temos posto o nosso coração? Em que está o seu coração? Vale a pena? Vale a pena? Em contraste com o mundo que está passando, João fala sobre a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. A referência aqui é aos crentes em Jesus Cristo, que desejam de coração fazer a vontade de Deus, que se esforçam, apesar dos obstáculos da sua própria natureza pecaminosa. Lembrando, não estou falando de perfeição, estou falando de esforço, de uma disposição, de pedir, de orar, buscar a graça de Deus, lançar mão da armadura cristã, lá de Efésios capítulo 6, lembra? A palavra de Deus, a oração, a fé, a esperança. Usar e viver essas coisas todos os dias. Em seus escritos, João então fala de várias coisas prometidas para aquele que faz a vontade de Deus: conhecimento, resposta às suas orações, a permanência junto com o Messias. Mesmo depois, irmãos, que esse mundo acabar com a sua refinada cultura, com as suas filosofias, com o seu egoísmo, com o seu intelectualismo, seu materialismo, seu consumismo, mesmo depois que tudo isso foi esquecido e acabado, haverá novos céus e nova terra, para aqueles que fazem a vontade de Deus. Para os fiéis, os que perseverarem até o fim, diz Jesus a uma das 7 igrejas da Ásia: eu lhes darei a coroa da vida, ou a vida como coroa, como recompensa, como galardão. João então tira a conclusão lógica:
os que estão assim relacionados com Cristo, eles permanecerão como Cristo permanece. A mesma escolha entre Deus e o mundo, ou a cobiça do mundo e a vontade de Deus, ainda confronta os cristãos hoje em dia. O ser humano, irmãos, precisa olhar para a existência efêmera das pessoas, dos prazeres e dos desejos desse mundo. 2 Coríntios 4,18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Concluindo então, irmãos, investir no mundo é um péssimo negócio. Se você tem feito isso, se eu tenho feito isso, nós devemos repensar esse investimento. É um péssimo negócio. Não dará bem, não dará lucro. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, vivendo o mundanismo? Temos diante de nós, irmãos, dois estilos de vida e duas consequências. Uma vida de amor ao mundo, que está caminhando rapidamente para o juízo final, e uma vida em amor a Deus, buscando a sua vontade e com a decorrente vida eterna. Fujamos então do mundanismo. O crente deve se lembrar que esse mundo passa e essa sociedade corrompida será destruída. O dia do juízo trará um fim a todas essas coisas. Devemos, irmãos, nos renovar diariamente pela palavra. Como não se submeter a essas cobiças que está dentro de nós? A Escritura, a palavra, a oração, a comunhão. Tudo aquilo que Deus nos deu como armas espirituais. Em vez de amar o mundo, o crente deve transformar-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Amar o mundo, irmãos, é o caminho que Tiago traçou. Primeiro você é amigo do mundo. Depois você ama o mundo. Depois você se conforma ao mundo, ou toma a forma do mundo, conforme Romanos diz. E por último, você é condenado com o mundo. Esse é o caminho que o mundo oferece. Agora, o caminho que Deus oferece é a vida eterna. O gozo eterno com Deus. Amemos a Deus, então, e desprezemos os desejos cobiçosos do mundo. Não estou dizendo, irmãos, que será fácil. E com as nossas próprias forças conseguiremos. Mas pela graça de Deus e confiado naquilo que Jesus fez, haveremos de conquistar. Porque Jesus é quem conquistou para nós. Precisamos matar o mundanismo e há um preço a pagar. Matar o mundanismo, irmãos, é difícil. Sabe por quê? Compreende matar a nós mesmos. Isso é difícil. Porém, nós temos um grande incentivo, e eu quero terminar com ele. 1 João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em nós, ou em vós, do que aquele que está no mundo. Irmãos, que Deus nos abençoe. Fiquemos atentos em como temos nos relacionado com esse mundo pagão. Se de fato temos influenciado como sal e luz da terra, ou se temos gradativamente nos amoldado a isso. Perceba os perigos que isso traz. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos guarde. Vamos orar? Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Palavra que é rica, que é fiel, palavra que é instrução para nós, nos corrige, nos admoesta, nos faz acordar para como estamos vivendo e servindo o Senhor. Rogo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos agracie todos os dias, nos dando força e desejo de buscar a Tua palavra, a Tua vontade, de meditar nas Escrituras, de buscar uma comunhão íntima cada vez mais e maior com o Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que nos amou primeiro, é ao Senhor que nós devemos amor, honra, devoção. Não permita, Pai, que nosso coração enganoso nos incline, nos leve, nos empurre ao mundanismo,
mas que estejamos sensíveis às cobiças que, por vezes, como vitrine, nos aparece na nossa frente, nos estimula através dos nossos sentidos. Nos ajude, Pai, nos guarde, porque nós reconhecemos que por nós mesmos não temos forças, mas pelos méritos de Jesus Cristo, pela pessoa e obra de Cristo Jesus, nós temos o desejo, Pai, de estarmos lutando contra essas inclinações e buscando cada vez mais o Teu querer, uma vida santa, uma vida reta, uma vida pura, como o Senhor nos manda. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos e nos ajude. Essa é a oração e o pedido que fazemos em nome dele, Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém.